Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta para falarmos sobre teologia e agora com o livro do Strong. O livro tem aqui uma dedicatória, aqui uma apresentação hum, feita um prefácio aqui do Russell Shedd. Esse autor chamou a minha atenção, eu gostei muito da maneira como ele apresenta, chamou a minha atenção pelo ponto central da teologia. O ponto, o foco dele está em Cristo. Ele declara o seguinte: que Cristo é o único revelador de Deus, na natureza, na humanidade, na história, na ciência, na escritura, a meu juízo, se constitui a chave da teologia. Tá? Esse autor é um dos que tem esse pensamento. Ele é um cristão, ele é um intelectual, é um erudito, é um homem muito culto. Tenho a impressão de que as palestras, as aulas dele eram bastante concorridas na sua época. Após fazer aqui uma introdução sobre o que é a teologia, sobre a necessidade da teologia, o material utilizado, o método, ele discorre também sobre a existência de Deus, as evidências que corroboram a existência de Deus. Isso hoje nós já comentamos que faz-se necessário, já naquela época, em virtude do crescimento de ideias que negam essa verdade e essa realidade. Mentes jovens que não tiveram aí o devido adestramento podem e estão mais suscetíveis a, a esses argumentos aí e podem passar por algum sofrimento, alguma dúvida, alguma adesão a essas ideias que já foram todas pensadas, repensadas, discutidas e deixadas de lado. Acontece que geração após geração o mal se avança, se reapresenta. E é importante termos essas cautelas. E o autor passa a falar agora da Escritura, da Bíblia, como uma revelação da parte de Deus. A centralidade da revelação na teologia. Muito embora exista uma teologia acadêmica ou chamada científica que não leva em consideração o conceito de revelação, tá? Isso por capricho acadêmico. A partir do momento em que você permite esse conceito, essa verdade, dado à própria consciência de toda a humanidade, assim que você coloca a revelação como parte do conhecimento e da verdade conhecida do homem em relação a Deus, a teologia, ela tem um caráter, um aspecto muito mais robusto na sua espiritualidade, na busca e na explicação da verdade revelada, tornando-se uma base bastante sólida para o trabalho a ser realizado. Então, o autor passa a falar sobre a importância da palavra de Deus. Esses textos, esses materiais, eu só apresento aqui de uma forma bem rápida, sem todas as discussões, porque é material relativo à fé. As discussões são importantes, as contribuições são importantes, mas para ter um conhecimento apropriado é necessário que a pessoa se dedique, que busque, que as suas dúvidas não sejam deixadas de lado, que as suas dúvidas você anota e você pesquisa, você estuda, você busca orientação e com certeza você perceberá que aquele problema que você pensa ser só seu já foi tratado há muito tempo atrás por inúmeros autores e escritores que não tiveram nenhum problema em confrontarem os seus valores, os seus princípios, os seus fundamentos com ideias conflitantes, tá? Essa parte do conflito, da dúvida, é um passo para o amadurecimento, para o crescimento, para a superação das dificuldades. Então, ele apresenta as razões para esperarmos uma revelação da parte de Deus. Porque a humanidade pôde esperar uma revelação da parte de Deus e porque nós podemos e devemos considerar como verdadeira essa revelação conforme foi apresentada
através da história, através dos profetas, através de uma nação, de um povo específico, através de um registro que percorre ou que faz referência a um longo período da história da humanidade. A necessidade da natureza do homem, a natureza intelectual e moral dos homens para preservar-se da constante deterioração e garantir seu desenvolvimento e progresso, requer uma revelação de autoridade e auxílio da verdade religiosa de um mais elevado e mais completo tipo que qualquer outro, a que, em seu presente estado de pecado, pode atingir sem o uso de forças auxiliares. A prova desta proposição é a parte psicológica e a parte histórica. Por conta do pecado, a mente, a psique do ser humano tende a degradar. Se não houver exercício constante, como os médicos ensinam, a tendência é a degradação física. Se a pessoa não se vacina, o risco é ela contrair uma doença que encurtará os seus dias sobre a terra. Se a pessoa não cuida da sua mente, se a pessoa não persevera nas verdades e nos valores que lhe foram confiados, é a tendência de que uma acomodação gere a degradação. A vida espiritual, ela é sempre ativa, ela é sempre movimento, ela é sempre uma continuidade. Se a pessoa não está crescendo, não está amadurecendo, obviamente ela estará regredindo, estará se fragilizando e tornar-se-á alvo fácil dos inimigos da fé. Ele cita aqui autores antigos, filósofos e teólogos. Um outro argumento do porquê esperar a revelação, ele fala do pressuposto de um suprimento. O que é isso? O que conhecemos de Deus através da natureza fornece base para a esperança de que as carências do nosso ser intelectual e moral encontrarão um suprimento correspondente na forma de uma revelação divina especial. Aí ele passa a desenvolver esses argumentos aqui com base na sabedoria de Deus. E você pode observar isso na criação. Por exemplo, a vida que existe na Terra. Há um suprimento de vida capaz de vivificar ou manter vivos todas as criaturas e seres desse planeta. Quando a humanidade chegou aí, não sei como calculava, 1 bilhão ou 2 bilhões, as pessoas falam, não tem comida, não tem isso, vamos morrer, o oxigênio. Não falta o oxigênio, não falta alimento, não falta a água. É fato que nem sempre há uma adequada distribuição desses recursos. Entretanto, a criação, a natureza, tem sido capaz de suprir todas as necessidades humanas em todas as épocas, em todos os períodos. Lembramos que o carvão mineral era uma fonte aí rica de energia. O carvão mineral até hoje é utilizado. O carvão mineral, o gás natural, depois vem os combustíveis de petróleo, aí, derivados do petróleo, nós temos aí os biocombustíveis, temos aí a energia solar, a energia atômica, e o carvão continua lá. O carvão continua sendo minerado e utilizado. Até no Brasil nós temos usinas aí a carvão. O fato é, a criação nunca deixou a humanidade na mão. Deus, na sua sábia providência, tem garantido os meios necessários para que hoje, aí, bilhões e bilhões, se os que choravam por causa de 2 bilhões estavam desesperados, agora que são 8, por aí tem gente aí inconformada, porque todos os vivos estão vivos e a vida é suficiente para toda a vida e abrange toda a vida vegetal, animal e humana. É com base nesse tipo de argumentação que ele fala que nós sempre podemos esperar um suprimento da parte de Deus, uma capacitação, um meio através do qual Deus garante que o nosso ser, o nosso intelecto, a nossa alma, o nosso espírito não sofrerão
a corrosão absoluta e total em decorrência do pecado. Ou seja, Deus é fiel, Deus é poderoso. Um outro argumento que ele fala do porquê esperarmos é que as marcas da revelação que nós podemos esperar. Quanto à sua substância. A revelação, nós podemos esperar que essa mais tardia revelação não se contraponha, mas confirme e amplie o conhecimento de Deus que derivamos da natureza, enquanto remedeia os defeitos da religião natural e lança luz sobre os seus problemas. Tá? A revelação como um ato contínuo, que não é só uma volta, é uma ampliação do que inicialmente ou anteriormente foi revelado. Nós podemos aguardar que toda revelação subsequente ela valide as anteriores e conduza a humanidade para algo mais. Aí está Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quanto ao seu método, esperamos que a revelação siga os métodos de Deus no procedimento em outras comunicações da verdade. E ele passa a argumentar em relação a isso. E ele cita aqui um autor, o Dr. Clark, no cristianismo, quando está falando do conhecimento a ser preservado e da revelação que garante a continuidade desse conhecimento, dessa verdade sempre presente na vida do ser humano. O cristianismo não é uma religião do livro, mas uma religião da vida. A Bíblia não nos dá Cristo, mas Cristo nos dá. É Cristo quem nos concede a Bíblia. Cristo precede. Cristo é o alvo, Cristo é o auge, tá bom? Você vê que há uma coerência, uma concordância com o que ele afirma ser a sua convicção de Cristo ser o revelador de Deus em todas as áreas, no conhecimento humano, na criação. A Bíblia não nos dá Cristo, mas Cristo nos dá. Ademais, é verdade que, para o nosso conhecimento de Cristo, dependemos totalmente da Escritura. Ao dar a sua revelação ao mundo, Deus seguiu o seu método comum de transmitir e preservar documentos por intermédio da escrita. Tá? Essa é a base e o fundamento. A Bíblia nos foi dada com o propósito de testemunhar. De testemunhar. A Bíblia é testemunha da verdade. A Bíblia, nesse sentido, ela é também a revelação de Deus, porque ela é o registro da revelação de Deus com o propósito de confirmar a palavra da verdade. O que Deus pretendeu, o que Deus revelou, o que os santos, o que os profetas falaram da parte de Deus e como isso foi se realizando e se consumando através da história. Muitos apresentam o cristão como o povo da Bíblia, mas na verdade nós somos o povo da palavra de Deus. A palavra de Deus, muito mais do que a Bíblia, é o Verbo vivo, é o Verbo encarnado, é o Cristo de Deus, é Jesus o Cristo, o pleno, perfeito e absoluto revelador de Deus. Tanto que a Bíblia dá testemunho de que toda a verdade será revelada quando do seu retorno. O livro da Revelação, o livro do Apocalipse, ele deixa claro e evidente. A igreja, por si mesma, não será capaz de chegar à perfeição dessa fé, desta verdade. Muitos não gostam disso, mas essa é a verdade. Somente em Cristo Jesus, somente através de Cristo Jesus, somente com o retorno de Cristo Jesus, com o seu reino, que nós experimentaremos toda a verdade de Deus. Compreenderemos tudo aquilo que foi revelado à humanidade através da história. Depois o autor passa a falar sobre milagre. Milagre é um estudo aqui que eu quero fazer à parte, que eu quero fazer aqui de uma forma mais
detalhada, tá? Porque eu achei muito interessante esse aspecto aqui. Ah, na teologia, tem estudo sobre milagre, numa teologia que se fundamenta na revelação de Deus, há espaço para milagre, há expectativa para milagres. Muito embora eu sempre tenha dito que eu não estou certo quanto a nós paralisarmos a nossa vida esperando um milagre, tá? Não estou certo quanto a nós termos o direito de abrirmos mão de todos os recursos disponíveis por Deus para abençoar o seu povo, porque alguns acreditam que tem que esperar um milagre. Aí não quer ir no médico, não quer estudar, não quer aprender, não quer se desenvolver, não quer se aprimorar. Algumas pessoas, infelizmente, ainda têm aquela glória a Deus, aleluia, amém. Não, a minha igreja diz isso, a minha igreja diz aquilo. Tá bom, meu amigo, mas a salvação é dom de Deus, a salvação não é dom da igreja, tá? A salvação é pela fé em Cristo Jesus, a salvação não é pela fé na igreja. A igreja é importante, a igreja é necessária, a igreja é fundamental, mas a igreja não substitui a revelação de Deus. A igreja não substitui a atuação do Espírito de Deus. A igreja não substitui os dons de Cristo Jesus para o seu povo. A igreja constitui o povo agraciado por Deus pela fé em Cristo Jesus, para a santificação, para a salvação, para a edificação, para a proclamação do evangelho, para a formação de discípulos. E a igreja é basicamente a comunidade, a comunhão daqueles que creem e aguardam o retorno de Cristo Jesus e do reino de Deus a ser revelado, manifestado ao mundo através do retorno de Cristo Jesus. A igreja é um abrigo? É um abrigo. A igreja é uma referência? É uma referência. A igreja é também uma realidade espiritual que está muito além das questões denominacionais. Se você não conhece a revelação da palavra de Deus no que diz respeito ao que significa igreja, você pode tornar-se refém de instituições. Não que sejamos contra as instituições, tá? Somos favoráveis à palavra de Deus. E as instituições que se dizem religiosas e cristãs devem manter as características que estão na palavra de Deus, da vida e da fé cristã. Por isso, apesar do atual momento aí, que não é novidade no mundo, não é a primeira vez e provavelmente não será a única, muito embora muitas ou grande parte das instituições religiosas, falamos aqui das instituições, das denominações cristãs, estejam aí debaixo de uma opressão e parcialmente sob o domínio do inimigo, sejamos francos, isso é a verdade. Isso não significa que Deus Todo-Poderoso deixará de socorrer o seu povo. A revelação da verdade, a iluminação da vida, da mente e do ser no tocante à consciência do mal, à consciência do erro, à consciência do pecado, de tempos em tempos são ampliadas por esse conceito aqui técnico teológico chamado revelação. Mas há uma expectativa nas nossas mentes e corações que o Senhor Deus desperte o seu povo para si, porque a palavra que marca a pregação do evangelho é arrependei-vos, ou seja, retornem para Deus. Retornem para Deus. Esse caminho os afastará de Deus. Então a mensagem sempre foi: retornem para Deus, porque é Deus quem os está chamando para si. É Deus que os está convocando para si. Arrependei-vos. Retornem para Deus, abandone o erro, abandone o pecado, abandone a injustiça. Tá? Aí a lista de pecados, você conhece todas as listas que estão na Bíblia. A questão não é tanto encontrá-lo na vida dos outros, é vasculhar a nossa vida em busca dos erros que cometemos
nos arrependermos diante de Deus e abandonarmos os erros, o pecado. E um grande pecado hoje, que atua no meio cristão, é a sujeição ao espírito do erro, o espírito da mentira, tá? É um que tem atuado muito no meio cristão ultimamente. O erro, a mentira, o engano, o engodo, a trapaça, a arrogância, a vaidade. São sinais de um ataque satânico muito intenso, ao qual alguns têm sucumbido. Por quê? A Bíblia também já revela, estamos falando de revelação. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ah, então eu tenho que ser pobre? Não, você não tem que ser pobre. O seu amor a si mesmo, o seu amor a, aos bens, o seu amor à provisão e aos recursos não podem superar aquele que graciosamente os concede. Tá? Adoramos a Deus que tudo nos dá, que tudo graciosamente concede à humanidade. Nós não adoramos os meios, não adoramos os recursos, não adoramos os dons. Adoramos a Deus pela fé em Cristo Jesus, a provisão eterna para salvação de todo aquele que nele crê. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.